Noite. Hoje temos mais uma live do Dicas para a Vida. E hoje estaremos falando com Henrique Canosa, médico, especialista em clínica médica, cardiologia, medicina intensiva e paliativa. Hoje ele vai falar sobre os 4 temas dos vídeos que ele gravou pra gente. Então eu gostaria que vocês fizessem perguntas sobre os temas, quem acompanhou a semana, tire suas dúvidas, tá? Porque ele está aqui exatamente para isso, para contribuir com o seu crescimento pessoal, tá ok? Então eu vou fixar um comentário aqui enquanto a gente espera o Dr. Henrique Canosa chegar, tá? Então ele vai falar sobre câncer de pele, ele vai falar sobre pressão alta, ele vai falar sobre os diagnósticos para o Covid-19 e sobre diabetes. E depois ele vai falar mais alguma coisinha dentro de uma outra especialidade que eu fiquei sabendo que ele tem, que é sobre hipnose. Então eu acho que é uma coisa bem legal para todo mundo estar acompanhando aí. E para quem nunca ouviu, né? Tipo eu nunca ouvi falar nada sobre hipnose. Hoje eu vou aprender alguma coisa sobre hipnose com o Dr. Henrique Canosa. O Henrique ele trouxe pra gente os vídeos sobre saúde. O porquê? Porque hoje está todo mundo tão preso ao coronavírus, né, ao Covid-19, que acaba esquecendo das outras doenças. Então, no Dicas para a Vida, a gente resgata esse negócio, a preocupação que os médicos têm e que a gente também deveria ter com relação à nossa saúde, tá? Com relação a cuidar da sua própria saúde. Por isso que ele traz os temas principais: o câncer de pele, o diabetes, a pressão alta, né? E aí ele também está dando umas dicas para você estar diagnosticando o próprio Covid, entendeu? Para você fazer um auto-check-up, cuidar da tua própria vida, entendeu? Da tua própria saúde. Então a gente vai esperando o Dr. Henrique chegar aqui. Enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário, colocar algumas perguntas, eu já vi que a Paty aqui já colocou alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Porque hoje a incidência de pessoas com resistência insulínica. Insulínica, isso. Eu vou perguntar para ele, Paty, assim que ele entrar aí. Enquanto isso, gente, se quiser já ir colocando as perguntas, eu já vou anotando. Eu só estou precisando de uma canetinha, que a minha assistente aqui vai me ajudar, né, minha assistente querida? Para quem não conhece, a minha assistente, a minha querida esposa, a Juliana Lutúmulo, que daqui a pouco vai estar com o Reiki, a Semana do Reiki. Enquanto isso, eu vou anotando as perguntinhas. O Henrique, ele está trabalhando, pode ser que ele demore um pouquinho, porque ele está fazendo... Ele está no Einstein hoje e ele estava tendo uma reunião porque ele vai começar a trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Para quem conhece o Médicos Sem Fronteiras, é um projeto fantástico, né? Que ajuda a população do mundo inteiro. E eu acho que ele vai ser um dos, como é que se diz? Voluntários do Médicos Sem Fronteiras. Então daqui a pouco ele vai estar também falando sobre isso, né? Que eu falei com ele agora à tarde. E ele está chegando aqui. Já vou chamar ele aqui. Doutor Henrique. Só mais um minutinho. Então vou apresentá-lo novamente. Fala, doutor Henrique Canosa, meu querido amigo. Como tá, mestre? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você está conseguindo me escutar bem? Tá bem, tá bom o áudio. Gente, para quem não conhece, esse é Henrique Canosa, que ele trouxe para a gente os episódios dessa semana de Dicas para a Saúde. Tá? Então ele abordou os temas sobre câncer de pele, pressão alta, diagnóstico para o Covid-19 e diabetes, que são doenças, vamos dizer, o Covid hoje é o que está mais em pauta, mas são doenças que a gente não pode esquecer de cuidar delas, né, Henrique? E com esse negócio a gente acaba deixando de lado as principais doenças que a gente tem, que vamos dizer que nos acompanham a vida inteira. Então o Henrique trouxe exatamente isso, essa a preocupação que a gente não pode deixar de ter com as outras doenças. Eu gostaria que o Henrique se apresentasse para a gente, né, para todo mundo conhecer um pouco dele, e aí a gente vai colocar os nossos assuntos em pauta. Henrique, fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Obrigado, Pico. Obrigado mesmo, mestre.
Para quem não me conhece, eu sou Henrique Canosa, eu sou médico, eu fiz especialização em clínica médica, cardiologia, medicina intensiva e cuidado paliativo. E nos dias de hoje eu trabalho mais com cuidado paliativo, que a gente atende principalmente pacientes com doenças terminais. Então, o cuidado paliativo, ele atua junto com pacientes, por exemplo, oncológicos, pacientes com insuficiência cardíaca grave, e principalmente no momento onde o paciente está mais vulnerável, mais próximo de falecer. Então, é essa a ideia e é o principal foco do cuidado paliativo, que é o que eu trabalho, que eu tenho especialização e trabalho mais nesse momento. Além disso, Legal. eu faço hipnose, trabalho com hipnose, e é uma técnica que a gente pode até discutir mais brevemente no final, e eu uso bastante isso dentro do hospital e no consultório médico também. Muito legal, gente. Gente, quem está entrando agora, a gente está falando com o Henrique Canosa, né? Pode fazer suas perguntas, tirem, aproveitem ele, vamos aproveitar dele mesmo, vamos tirar as nossas dúvidas, né? Porque não é todo dia que a gente tem um médico que pode tirar as dúvidas que você tem com relação às doenças, tá? Então, qualquer dúvida, não só pelos temas que a gente trabalhou, né, Henrique? Pode falar em geral, né? Eu acredito que você consegue, pela tua experiência, você consegue abordar um pouquinho de cada coisa aí, ou Legal, sim. praticamente tudo. Sim, se tiver alguma dúvida que as pessoas tenham e a gente puder responder aí, eu tô à disposição. Não sou especialista em todas as Beleza. áreas, mas se tiver alguma coisa mais simples, mais básica de alguma doença que eu conseguir ajudar, estou completamente à disposição. Fantástico, muito legal. Obrigado, meu querido. Bem, Henrique, apesar da pandemia pela qual estamos passando, né, a gente não pode esquecer dessas outras doenças, que foi exatamente o tema que você trouxe, né? Tanto é que eu fiquei até surpreso, achei que você ia direcionar direto para o Covid na hora que você falou sobre os temas, né? E você trouxe essas outras doenças. Vamos dar um apanhado geral em tudo isso daí, e aí a gente começa a focar em cada item. O porquê você trouxe esses temas? Joia. Assim, esses temas são muito recorrentes, são temas que trazem muitas dúvidas para as pessoas, e eu acabei trazendo isso para a gente poder mostrar que não existe só Covid no mundo. Muito pelo contrário. O Covid está aí agora, mas outras doenças também estão atingindo as pessoas e também estão matando muita gente. Por exemplo, o câncer de pele, ele atinge uma quantidade enorme de pessoas todos os anos e mata muita gente. O diabetes também, ele traz um monte de consequências e acaba matando, muitas pessoas acabam morrendo decorrentes do diabetes ou da pressão alta, enfim. Então, essas doenças ainda existem, não pararam de existir porque veio o Covid, muito pelo contrário, essas doenças acabam sendo fatores de risco para quando a pessoa está com Covid e aumenta o risco dela de morrer. Então, essas doenças são muito importantes e muitas vezes a gente esquece, no meio de uma pandemia, a gente esquece que elas estão aí e que acabam machucando e matando muita gente. Para você ter ideia, Fabrício, tem paciente que não quer ir no hospital e está com a pressão altíssima e chega no hospital já está tendo um derrame cerebral, tendo um infarto, ou a pessoa tem um câncer de pele e não cuida, passa meses sem ver aquilo, a hora que chega já está com uma metástase. Enfim, isso traz bastante desconforto e isso é algo para a gente ter bastante atenção no nosso dia a dia. Ah, legal, Henrique. Henrique, vamos começar pelo primeiro tema, né? Já que você abordou o negócio do câncer de pele. Você fala, o câncer de pele, ele é o mais popular, vamos dizer, é no Brasil ou é no mundo? No mundo. E se for no Brasil, é porque o Brasil é um país tropical? Não, câncer de pele é um dos que mais mata, um dos mais recorrentes do mundo. Ah, E no mundo. do mundo. E claro que o Brasil, sendo um país tropical, ele acaba tendo uma incidência grande em relação a outros países do mundo, mas o câncer de pele ele é muito comum e ele mata muita gente anualmente. Então, tem que tomar muito cuidado, ainda mais que nós estamos num país tropical, a gente está muito exposto aos raios solares
e as pessoas gostam muito de praia, e é uma delícia mesmo, né? Praia, piscina, pelo calor, é muito gostoso. Mas se a gente não se protege, o nosso risco de ter câncer de pele aumenta muito pela exposição ao sol. E tem câncer de pele, por exemplo, que são minúsculos. Às vezes tem um câncer microscópico, muito pequenininho, na ponta do dedo ou no ombro, você nem repara. E a hora que você vê, esse câncer já está com uma metástase no cérebro, uma metástase no fígado, metástase no osso, e essa pessoa acaba morrendo decorrente a um câncer de pele. Tem 3 tipos básicos de câncer de pele, 3 tipos mais comuns de câncer de pele, que eu até comentei no vídeo, que é o câncer espinocelular, o basocelular e o melanoma. Os 3 cânceres são cânceres, tumores malignos, digamos assim, a gente considera como câncer, porque os 3 podem dar metástase, mas o mais agressivo é o melanoma. O melanoma, ele é extremamente agressivo, às vezes é um câncer muito pequeno na pele e que já tem metástase em vários órgãos do corpo, e ele acaba tendo um tratamento muito difícil. Se a gente não pega no início desse câncer, desse tumor de pele, a chance da gente conseguir um tratamento de cura completa é pequeno. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar de olho nas pintas, se você tem algum aumento de pinta, se você tem alguma pinta que aparece do nada, de repente, tudo isso são sinais de que a gente pode estar com câncer de pele. É isso mesmo que eu ia perguntar, Henrique. Você acha que a gente consegue fazer um autodiagnóstico, né? Se olhar, você pode prevenir. Normalmente Sim. aparece assim, é uma pinta, tem alguma característica, ela tem que ter um volume, ela tem que ser uma ferida, ela sangra, ela é, não sei, áspera. Uhum. Tem alguma coisa nesse sentido? Geralmente, o melanoma, ele é uma pinta bem pequena. Geralmente é uma pinta que aparece num local onde você não tinha uma pinta. Ou uma pinta que você já tem e que ela muda de característica. De repente você olha, ela está maior do que o normal, ela está diferente, está indo para um outro lado que ela não existia, um formato diferente, isso é um sinal de alerta. Os outros cânceres, principalmente o basocelular e o espinocelular, eles já são como se fosse uma verruga. Muitas vezes eles aparecem como se fosse uma verruga e eles aumentam de tamanho muito rápido. Então, é algo para a gente ficar de olho. E, claro, sempre observar a sua pele, observar se tem alguma pinta nova, alguma mancha diferente que você não tá sabendo que essa mancha já era sua, não é uma mancha de nascença, por exemplo. E, se for algo assim, procurar um dermatologista para poder fazer uma avaliação. Tem alguns exames, por exemplo, exame de check-up que a gente faz de coração, de fígado, tudo. Tem exame como se fosse um check-up de pele que é feito. Então, o dermatologista examina a pele inteira, fotografa todas as pintas do corpo da pessoa e observa variação entre as pintas. Então, por exemplo, hoje você faz esse mapeamento que é chamado, né? Você faz o mapeamento e aí depois de um ano você faz de novo. Aí eles observam, eles comparam todas as pintas. Essa pinta 1 com a pinta 1, pinta 2 com a pinta 2. Eles vão vendo se essa pinta aumentou de tamanho, se teve uma mudança no formato dela, se teve uma característica diferente. E aí ele pode falar, o dermatologista pode falar, putz, isso aqui pode ser um câncer, a gente precisa retirar essa pinta. Então tem esse tipo de prevenção, tem esse tipo de cuidado que a gente pode tomar. E lembrar, né, Fabrício, que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela pega o nosso corpo inteiro. E muitas vezes Verdade. a gente menospreza esse órgão, que é um órgão tão importante, que nos protege de bactérias, de vírus, de todas as coisas. Então a pele é um órgão extremamente importante, extremamente delicado, e que precisa de uma atenção como se fosse mesmo um outro órgão interno, um coração, um fígado, um pulmão, qualquer coisa assim. As pessoas não levam desse lado, né? Acha que a pele ali é para ficar bronzeada, bonitinha, é o que te dá beleza no corpo. Na realidade, ela tem um
um valor muito grande, né, de proteção mesmo, né? Sim, sem dúvida. A pele tem uma proteção muito grande e ela é muito exposta a uma série de coisas. Então, às vezes você pode até ter algum tipo de queimadura só por luz dentro de casa. Pessoas muito claras, elas precisam passar protetor mesmo à noite, porque as luzes de casa podem afetar, podem queimar também a pele. Uma queimadura leve, claro, mas isso pode, Sim. depois com o tempo, se desenvolver num câncer, em algum tipo de De doença. manchas, Sim, sem dúvida. entendi. Dentro disso que você está falando, o que seria legal? A Patrícia, a Paty, né? Ela fez uma pergunta bem legal aqui, né? Ela fala, você falou, né, sobre os protetores solares. Para quem não viu os vídeos estão no IGTV do Futuro Consciente, né, e no YouTube do Futuro Consciente. São os vídeos, são os 4 vídeos onde ele abrange os temas dessa semana que passou do Dicas para a Saúde. A Paty, como você falou dos protetores solares, né, ela traz que seria a falta de vitamina D, seria pelo uso indiscriminado do protetor solar ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Independente do uso ou não do protetor solar, a gente acaba tendo uma absorção solar e acaba tendo uma produção de vitamina D. Então não tem muito problema em relação a isso. Em relação à vitamina D também, é bom fazer um parênteses assim, que num país que nem o nosso, uma quantidade pequena de sol por dia já é suficiente para a gente produzir a nossa vitamina D. Então, se você anda um pouquinho para pegar o seu carro na esquina, por exemplo, e está pegando um sol, você vai até sei lá, a escola do seu filho, busca ele, essas exposições, mesmo que pequenas durante o dia, já são suficientes para a gente produzir a nossa vitamina D de forma adequada. Então, não obrigatoriamente eu Entendi. preciso ficar exposto ao sol, principalmente num país que nem o nosso, muito quente e o sol muito forte. Então, não obrigatoriamente você precisa ficar exposto ao sol para poder produzir essa vitamina D de forma adequada. E os cuidados que a gente tem que ter com a pele seria através do protetor solar, roupa, tudo isso daí. Uma pergunta minha, aquele tecido que eles falam, com UV, né, que é para criança, tipo, eu levo meu filho para a praia e aí eu coloco aquela camisetinha nele Hum, e acho que ele vai estar protegido o resto do dia, né, porque uhum. ela tem manga comprida, só fica a mãozinha, a gente só passa o protetor solar na cabeça, né, na mãozinha e tal, porque aquele tecido está protegendo. É verdade que tem essa proteção ou a gente tem que passar o protetor solar e colocar a camisa na criança? Essa proteção solar, ela existe, esses tecidos ajudam sim, mas não é uma proteção solar muito forte, muito grande. É como se fosse um protetor solar entre 20 e 30 de fator de proteção solar. Então, muitas vezes, se a pessoa, se ainda mais a criança, é muito clara, ela precisa de uma proteção maior. Então, o ideal é passar protetor solar e colocar aquela camiseta, né, de UV-line, né, que eles chamam, colocar as camisetas por cima, boné, por exemplo, que ajuda também. Então, tudo isso vai ajudar na proteção da pele, principalmente das crianças. Então, só a camiseta é bom, mas não é o ideal deixar só com esse tipo de proteção física. Tem que ter uma proteção também do protetor solar. Entendi. E a arma para a gente combater esse câncer de pele seria o protetor solar mesmo, né? Sim, o protetor solar é muito importante e a exposição ao sol. Tomar muito cuidado com isso. Então, nesses horários de pico, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, onde o sol está mais forte, é importante a gente evitar ficar mais na sombra ou não sair, ficar dentro de casa, ter mais proteção. Claro que é a hora mais gostosa da praia, né? A praia está mais cheia, a água está mais gostosa, então tomar bastante cuidado no sentido de usar protetor solar, passar o protetor solar a cada 2 horas, se você não for entrar na água. Entrou na água do mar, entrou na água da piscina, tem que repassar o protetor solar para ter certeza de que você está protegido, de que você está melhor protegido contra um câncer de pele ou algum tipo de alteração de pele pela queimadura. Entendi. É,
A Paty está perguntando, como é que se chama esse exame para mapear as pintas? Os dermatologistas chamam de mapeamento cutâneo. Né? E tem vários hospitais, tem várias clínicas, eles chamam Photo Finder, que é um tipo de aparelho que eles usam, chamado Photo Finder, e que eles vão tirando foto de todas as pintas. Eles tiram uma foto macro, digamos assim, uma foto de frente e de trás da pessoa, e depois eles vão mapeando cada pinta do corpo da pessoa. Vão tirando as fotos, que eles chamam de dermatoscopia. Então, é a foto, dermatoscopia digital, até a Juliana está falando que ela é Ah, colocaram dermatologista. aqui, a Júlia colocou. Mapeamento digital. Então, essa dermatoscopia Legal. é a avaliação de cada pinta que você tem no corpo. Eles vão fazer a avaliação, olhar aquela pinta como se fosse com um microscópio. Não chega a ser um microscópio, mas é bem próximo disso, para ver o formato daquela pinta, ver como é que está, qual a pigmentação dela, se tem vasos naquela pinta, se não tem, enfim. Eles fazem toda uma análise, que aí é com o especialista, não é a minha área, aí é o pessoal da dermato mesmo, que entende bastante, mas eles fazem todo esse mapeamento, esse cuidado, e depois vão fazer esse acompanhamento, que isso é o mais importante, né, Fabrício? Então hoje você pode ter uma pinta que ela é completamente normal, daqui a 6 meses, um ano, ela começa a se transformar num câncer. E aí se você pegar bem no começo dessa transformação, a chance de cura desse câncer é praticamente 100%. Eles vão lá, retiram aquele tumor, aquele câncer, e acabou a história. Você está curado daquele câncer de pele. Agora, se esse câncer permanecer no seu corpo, aí começa a se espalhar, tanto localmente, então, naquele local onde está, ele começa a aumentar de tamanho, pegar outros locais ali, e podem ir fazer metástase. Então, ele pode se distanciar, ter câncer em outras partes do corpo. Entendi. Agora vamos, eu acho que ficou as dicas, a gente está dando as dicas, né, gente? É para se ajudar. Tá? A gente não vai entrar no mérito do tratamento disso daí, senão a gente não vai conseguir nem mudar de tema, né, doutor? É Pelo verdade. jeito, vai se estender, a gente até o final da live aqui, a gente está falando sobre câncer de pele. Aí, passando para o segundo episódio, né, para o segundo vídeo, você fala em pressão alta. Qual é a origem da pressão alta? Existe uma origem concreta ou não? Tá. A gente pode diferenciar a pressão alta em dois tipos básicos. Um é a primária, que ela não tem uma causa específica, a pessoa desenvolve essa pressão alta de forma do próprio corpo dela. Muitas vezes essa pressão alta a gente identifica em pessoas mais idosas. Então, pessoa de 55, 60, 70 anos, que começam a aumentar a pressão dela, e a gente chama de primária. A secundária, você vai ter um outro problema de saúde, por exemplo, a pessoa tem um problema no rim, e esse problema no rim vai afetar todo o corpo e vai fazer com que a pessoa tenha a pressão mais alta. A gente chama de secundária. Então, ela é decorrente de uma outra doença. Então, tem esses dois tipos de pressão. Então, a pressão alta primária, a gente não sabe por quê. Então, é mesmo pela idade ou alguns fatores que a pessoa tem e acaba tendo a pressão. E a secundária é decorrente de alguma outra doença. Então, só aí a gente já consegue identificar e pensar que os tratamentos são diferentes. Se a pressão alta for secundária a uma doença, não adianta só eu dar remédio para a pressão. Eu preciso tratar o problema de base. Então, eu preciso tratar, por exemplo, o problema do rim daquela pessoa para que essa pressão depois se estabilize. Agora, a primária Entendi. já não. Eu tenho que tratar só a pressão mesmo, só a pressão alta. A Paty está perguntando aqui se a vesícula também influencia como causa secundária. Vesícula não. Mesmo que você tenha cálculo na vesícula, essas coisas, ela não afeta a pressão. O que pode acontecer, se você tem um cálculo na vesícula, você está com muita dor,
você está tendo muita cólica, essas coisas, a sua pressão vai aumentar por culpa daquela dor. Mas aí é uma situação bem pontual. Você trata aquela dor da vesícula ou faz a cirurgia da vesícula e a sua pressão tende a diminuir, melhora. Então, aí é algo de uma reação do corpo a uma dor ou algum outro problema que ele está tendo naquele momento. Tá? Mas a vesícula em si, ela propriamente não vai causar pressão alta. É difícil constatar a pressão alta, né? E tem muita gente que vive sem saber que tem a pressão alta. Quais são os problemas de viver com a pressão alta? É verdade, Picô. O que acontece é que a pressão alta, ela não causa nenhum tipo de sintomas. Muitas vezes as pessoas acham que, eu estou com dor de cabeça, então é pressão alta, ou eu estou com algum tipo de problema, eu estou com a pressão alta. Não é verdade. A pressão alta, ela é completamente silenciosa. A pressão, o que acontece algumas vezes, a pessoa tem enxaqueca, por exemplo, e aí ela vai medir a pressão está alta. Mas não o contrário. Dificilmente vai acontecer a pressão alta começar a dar algum tipo de sintoma. Se a pressão alta estiver dando sintomas, é porque essa pessoa está com uma pressão extremamente alta. Por exemplo, 26 por 15. Ela está com uma pressão assim, Entendi. extremamente alta, e isso acontece de forma muito rápida, e ela começa a ter, que a gente chama de lesão de órgãos-alvos. A pressão muito alta começa a destruir, por exemplo, o cérebro, o coração, o pulmão, isso de uma forma muito rápida, e aí sim a pessoa tem algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. O contrário, Legal. quando acontece da pressão só está alta, o corpo ele se adapta. O nosso corpo ele é muito bom, assim, ele é muito bem estruturado, então a pressão começa a aumentar, ele se adapta um pouco, tudo vai se organizando, vai fazendo a pessoa urinar um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ele consegue se equilibrar para que a pessoa não sinta nada mesmo com a pressão alta. E só que isso, com o passar do tempo, essa pressão alta, com o passar do tempo, então 5 anos, 10 anos, 15 anos com a pressão muito alta, a pessoa começa a ter lesão também nos órgãos. Então a pessoa começa a ter um risco maior de derrame cerebral, a vista começa a ter problema de vista, começa a ter lesão nos vasos dos olhos, a pessoa pode ficar cega, pode ter alteração no rim, vai ter que fazer diálise, começa a circulação a alterar, ou ter problema do coração, começa a dar obstrução das artérias do coração. Então a pressão alta ela é uma doença muito silenciosa, tipo, muito rasteira, assim, muito estranha, porque ela não causa nenhum tipo de desconforto, e a hora que você vê, já está com lesão, com machucado em vários órgãos diferentes. Agora estão surgindo as perguntas aqui, eu vou passando para você. Eu não sei se você está vendo aqui, a Sônia estava falando que teve pressão alta na gravidez pré-eclâmpsia. E ela está perguntando se ela pode ter para o resto da vida. Geralmente, a pré-eclâmpsia é algo específico da gestação. Você tem a pressão muito alta e alterações, principalmente renais, por conta dessa pressão alta. E isso ocorre pela gestação especificamente. Passou a gestação, a pressão tende a melhorar. Algumas pessoas Entendi. podem ter essa pré-eclâmpsia e depois desenvolverem uma pressão alta, mas não obrigatoriamente vão estar juntos. Às vezes a pessoa já tem uma predisposição a ter pressão alta, tem essa pré-eclâmpsia e depois fica com a pressão alta. Ou ela já tinha pressão alta, não sabia, e na hora que chegou na gestação, desregulou, mudou todo o corpo dessa pessoa e a pressão começa a ficar alta. Então, as duas coisas podem acontecer. Entendi. A Pérez, chama Pérez Ildete. Pérez Ildete. Ela está perguntando se a pressão alta prejudica o rim. Sim, sim, prejudica bastante. O nosso rim ele tá adaptado, foi constituído para funcionar com uma certa pressão, como se fosse os tubos do nosso corpo estão
estão aguentando, vamos dizer assim, 50 de pressão. E aí a pressão vai aumentando, chega uma hora tem risco daquilo estourar, de dar algum tipo de problema. E o rim é a mesma coisa. O rim ele está acostumado a filtrar um sangue que vem com uma pressão específica. Se essa pressão começa a aumentar, ele começa a se adaptar, ele faz uma dilatação das veias, das artérias dele, começa a mexer, só que ele tem um limite. Ele consegue aumentar as veias ali um certo limite. Fora isso, essa pressão começa a machucar esse rim e dá uma insuficiência renal. Muitas vezes a pessoa tem que começar a dialisar por conta da pressão alta e da disfunção do rim que está vindo decorrente da pressão alta. Entendi. Bem, a Paty está perguntando, eu acho que é uma pergunta, ela está falando que é o marido dela, mas eu acho que é dela também. Ela está perguntando a relação da pressão alta e a cervejinha. De vez em quando, tem algum problema ou não? Não, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Não tem problema. Se a pessoa tiver com a pressão controlada, com os remédios, tudo, ela vai ter uma vida normal, ela vai poder tomar uma cervejinha no final de semana, não tem nenhum estresse, nenhum problema. Mesmo porque a cerveja dá uma relaxada, a pessoa fica com a pressão mais tranquila. Ah, ela tá falando, ela não bebe, ó, tá vendo? A preocupação é com o maridão mesmo. Olha, que Tá beleza, certo. né? Que amor, né? Que Cuidando do amor, que marido, amor. preocupado com a saúde dele. É isso aí, muito amor. É isso mesmo. Henrique, o que a gente pode fazer para o tratamento para a gente, a partir do momento que a gente pegou, né? A gente está ciente que tem uma pressão alta, vai para o médico, qual é o tratamento que é feito? Tá. A gente tem dois tipos de tratamentos. Um tratamento que a gente chama de não farmacológico. Então, é uma mudança de hábitos de vida. A pessoa tenta perder peso, começa a fazer exercício físico, uma alimentação diminuindo o sal na alimentação, principalmente. Então, bebida alcoólica, tentar diminuir. Então, aqueles pacientes que são alcoólatras, você vai tentar diminuir o álcool. Esse tipo de coisa, de mudança de estilo de vida, é muito importante para ajudar a controlar a pressão. Se depois de algum tempo a pressão continua alta, mesmo eu mudando tudo isso, emagreci, fiz exercício, não estou comendo sal, mesmo assim minha pressão está mantendo alta, é importante os remédios. E aí entra na terapia que a gente chama farmacológica. Então são vários remédios que existem para pressão alta. Hoje em dia tem uma gama de remédios, deve ter aí uns 40 tipos de remédios diferentes. E aí, para cada tipo de pressão e para cada tipo de pessoa, vai um tipo de remédio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta e também tem diabetes. Tem alguns remédios específicos que vão controlar a pressão e vão ajudar no controle do diabetes. Vão ajudar na parte do rim, de proteção do rim, que também é importante para o paciente diabético. Então, tem pessoas que têm o coração muito acelerado, muita ansiedade. Tem alguns remédios que são para pressão que vão diminuir a frequência do coração, vão deixar o coração mais calmo, batendo numa frequência melhor. Ou então, se a pessoa tem algum tipo de arritmia, vai usar um tipo específico de remédio para pressão, que vai ajudar também no controle da arritmia. Então, tem uma gama enorme de remédios. Se fosse falar de remédio, a gente ia ficar o dia inteiro aqui só falando de remédio da pressão. Mas aí vai ser importante conversar com o médico e ver a condição clínica daquela pessoa para que consiga controlar a pressão e vendo todos os outros fatores, não só a pressão alta. Então, vendo se a pessoa tem diabetes, se tem colesterol alto, se tem arritmia. Então, o que a pessoa tem para a gente poder controlar melhor a pressão dessa pessoa. Bem, Henrique, dentro dos vários elogios que você está recebendo aqui, que você lembra o pai de não sei quem, que a pessoa te amou, seu jeito calmo de falar, então você está sendo super elogiado aqui, né? Obrigado, mas vamos pessoal. seguir em frente com a nossa live, senão a gente não vai conseguir chegar até o último tema. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, a gente está passando os temas, né? Os temas da semana. Vão passando as perguntas para a gente que a gente vai fazendo. Agora a gente vai abordar os diagnósticos para Covid-19, né? Que é a doença, vamos dizer, a doença da moda hoje, é o que é mais falado. Então foi até um tema que eu sugeri para o Henrique, porque eu acho que todo mundo quer saber.
Porque na realidade a gente fica tão vendido, né? Tanta informação que a gente recebe e que um dia ela está valendo, no dia seguinte ela já não vale mais. Então eu queria ouvir do doutor, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas relacionadas agora com o diagnóstico de Covid-19, por favor, fiquem à vontade, tá? Doutor, o que seria o diagnóstico, como a gente faz o diagnóstico da Covid-19? Logicamente, né, no médico, com exames e tal. Mas a gente tem algumas coisas que, vamos dizer, que dão um alerta que a gente pode estar com Covid. Qual seria essa? E depois a gente passa para um tema mais técnico, né? Legal. Assim, lembrando que o Covid-19, né, o coronavírus, ele é um vírus respiratório. Então, muitas vezes, a pessoa vai sentir sintomas de gripe, de um resfriado forte, de uma gripe forte. Então, coriza, dor no corpo, febre, fraqueza. O coronavírus está dando muita fraqueza nas pessoas. Falta de ar, dependendo dos casos, a pessoa sente falta de ar. Perda de olfato, perda de paladar. Alguns casos estão vindo com náuseas, vômitos, diarreia. E apesar de ser um vírus respiratório, em alguns casos nós estamos vendo esse tipo de sintomas, de náusea, vômito, dor abdominal, mas principalmente sintomas de gripe. Então a pessoa está com o nariz escorrendo, está tossindo muito, febre, dor no corpo, fraqueza no corpo. Isso pode ser o coronavírus. Tá? Não obrigatoriamente vai ser, mas dentro da pandemia, do que a gente está acontecendo, a gente está vendo muitos casos de coronavírus. Mas podem ser outros vírus. Eu já tive colegas que tiveram todos os sintomas, foram lá, coletaram o exame e era um outro tipo de vírus. Não tinha nada a ver com corona. Sim. Então, lembrar que esses Legal. vírus ainda existem claro, que um resfriado, uma gripe comum, uma crise alérgica que as pessoas podem ter, também podem simular um diagnóstico, uma situação como se fosse um coronavírus. A Raimunda, eu acho que foi, deixa eu ver, passou aqui. A Raimunda, ela perguntou se conjuntivite pode ser um sintoma de Covid-19. É verdade isso? Pode ser. Nós pegamos já alguns casos de conjuntivite. Como é um vírus e ele pega via aérea, ele pode também pegar parte de olho e ouvido. Então, isso pode acontecer. Às vezes, otite e conjuntivite pode acontecer também pelo coronavírus. Está sendo mais raro, não está sendo muito frequente a gente ver com o coronavírus, mas é algo que pode acontecer, sim. Entendi. E agora já perguntaram, né? O pessoal já está todo mundo... Aquela pergunta que não quer calar. Qual é a medicação indicada no caso de confirmação do Covid-19? Sobrou para você, Henrique. É você agora que vai definir tudo isso daí. Pronto, acabou, a solução chegou. A solução chegou, tá tudo resolvido. Ó, essa daí é a pergunta de $1 milhão, vou dizer assim para vocês, viu, pessoal? O que ocorre é que existem ainda muitas divergências, muitas ideias, vários estudos sendo feitos ainda. Agora, vamos parar e pensar assim, cientificamente. O que é que a gente precisa? A gente precisa ter um remédio que a gente possa dar para uma pessoa e que esse remédio cause poucos efeitos colaterais e ele possa trazer algum tipo de benefício para aquela pessoa. Então, a gente sempre, quando pensa numa medicação, é sempre pensado nesse sentido. Eu tenho um benefício, eu vou acabar com a doença, ou assim, a chance de eu acabar com a doença é grande, 80%, 90% de chance de acabar com o vírus, e eu tenho efeitos colaterais que são toleráveis. 10% de efeito colateral. Então, puxa, eu tenho 80% de benefício, 10% de risco. Legal, vamos fazer um remédio. Isso a gente vai pensar para qualquer estudo, para qualquer tipo de remédio, a gente precisa pensar nesse sentido. O que ocorre hoje em dia é que tem estudos que foram feitos dentro dessa linha, mas em laboratório, por exemplo. Então, um estudo que estão falando da ivermectina, foi um estudo que foi feito em laboratório, pegaram a célula do coronavírus, pegaram o vírus,
jogaram o antibiótico, né, a ivermectina, em cima daquele vírus, e aí conseguiu, depois de não sei quantas mil doses daquela ivermectina, conseguiu matar o vírus. Então foi um estudo feito em laboratório, não foi feito ainda em humano, e está todo mundo usando a ivermectina. Então isso é muito A Paty perigoso. está falando isso, né? Fui comprar em agosto, e não tinha mais, exatamente. Então, assim, fizeram um estudo que foi feito em laboratório e estão extrapolando isso para o humano. Então, por isso que assim, a gente ainda não sabe se isso vai funcionar ou não em humano. Aí a Entendi. hidroxicloroquina ou a cloroquina é mais ou menos a mesma coisa. Então, fizeram um estudo, estão pensando que tem algum tipo de efeito, mas ainda não tem nada comprovado. O que precisa ser feito? Precisa ser feito pegar, sei lá, 10 mil pessoas, 5 mil eles vão tomar hidroxicloroquina ou ivermectina ou azitromicina ou qualquer coisa que eles queiram, e a outra metade, mais outras 5 mil pessoas, vão dar placebo, vão dar pílula com farinha. E depois de algum tempo vão ver se a mesma quantidade de pessoas ficaram bem ou não, ou se a quantidade maior de pessoas que tomou o remédio de verdade tiveram mais benefício, realmente acabaram com o vírus, não foram para a UTI ou não tiveram casos graves, enfim, depende do modelo de estudo. Então, o que eles precisam fazer é isso, um estudo que compare essas medicações com o placebo. Eu digo isso porque, assim, 80 a 85% das pessoas que pegam o coronavírus, elas têm ou é assintomática ou elas têm casos muito leves. Então, assim, de todas as pessoas, de 100 pessoas que pegam, 85 vão se safar sem nenhum tipo de remédio. Já vão se curar sem nenhum tipo de remédio. Caramba. As outras 15, então, das 100, as outras 15 podem ter alguma coisa mais grave e só uma quantidade muito pequena que vai ter necessidade de ir para o hospital e ser entubada, de ir para a UTI, e uma quantidade menor ainda que vai morrer por conta do Covid. Então, se a gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas que estão tendo casos graves e estão morrendo pelo corona, provavelmente essas medicações não estão fazendo efeito, ou se elas vão fazer algum tipo de efeito, tem que ser nessa população pequena. Não adianta falar, eu dei ivermectina e hidroxicloroquina para 100 pessoas e 90 se curaram. Na verdade, 85 iam se curar sem você dar nada. Você dando água com Isso. açúcar. Ah, verdade. É, Então, na verdade, melhorou talvez 5 pessoas, 5%. Enfim, 5%. esse número não é o real, tá? Eu estou falando, estou chutando, mas a quantidade é mais ou menos nessa proporção. Então tem casos que a gente pegou já, a pessoa tomou ivermectina pra caramba, teve coronavírus e teve que ir para UTI. Teve outra que A não Deise está tomou falando que a família dela tomou e ninguém pegou. e também talvez não pegasse. Eu já tive colegas E o que, caso reverso, né? e o caso reverso, eu tive colegas que essa colega minha pegou, ficou na casa com o marido, com os filhos, e o marido não pegou, os filhos não pegou, não pegaram e estão ótimos. E E ela está ótima também, não tomou nada e está bem, está tudo certo. Então, assim, a quantidade de entendi. pessoas que passam mal, que precisam ir para o hospital e que morrem por conta do coronavírus é muito baixa. E as estatísticas que a gente tem hoje, vou chutar 1 milhão e poucas pessoas que tiveram diagnóstico. Na verdade, esse diagnóstico está subnotificado, porque tem muita gente que tem sintomas muito leves e ficam em casa, não vão procurar o hospital e não fazem o teste, e tem o coronavírus, mas você não tem um diagnóstico, ou passa completamente assintomático. Você colhe o exame depois de alguns dias e olha e fala, putz, essa pessoa já teve o coronavírus, e ela não sentiu absolutamente nada. E isso Entendi. daí é 10 a 15 vezes mais pessoas do que as notificadas. Então, se a gente está falando de uma população de 1,5 milhão até hoje aqui no Brasil, um pouco mais até,
Na verdade, a gente está pensando que 10 milhões de pessoas já tiveram coronavírus. Então, a mortalidade não é essa que eles estão 10%, na verdade é 0,5%. De 0,5% a 1% é a mortalidade, é o que a gente acredita que o vírus esteja matando de pessoas. Então, mesmo no mundo inteiro, a mortalidade desse vírus é em torno de 0,5% a 1%. Então, de 100 pessoas, meia pessoa ou uma pessoa vai morrer por conta do coronavírus. Legal. Gente, quem está com a gente aí, tem muita pergunta que passa, né? Tipo, a Dora perguntou agora há pouco, né? Se a infecção urinária também é um sintoma do Covid-19. Tem várias outras perguntas. Eu queria que você, senhor Henrique, também tem aqui embaixo no Dicas para a Vida, tem o @Henrique Canosa. Quem tiver dúvidas, depois eu vou arrumar um pepino para o Henrique aí, mande pelo direct pro Henrique. Segue o Henrique lá, @Henrique Canosa. Segue ele e manda pelo direct a pergunta para ele lá, porque está no nosso contrato aqui que ele tem que responder as perguntas. Pode mandar, Brincadeira, a gente não tem contrato nenhum. Mas é só para a gente andar a live, porque já estão aqui faltando 15 minutos e eu queria que ele falasse mais algumas coisinhas para a gente. Principalmente, eu quero saber alguma coisa sobre hipnose, porque ele trabalha com hipnose também. Henrique, vamos partir para o nosso quarto tema, né, que foi o diabetes. Eu já te pergunto logo de cara, como a gente constata o diabetes na gente? Vamos dizer, eu nunca tive nada e aí eu começo a ter. Como eu vou ficar sabendo? Só pelo exame médico mesmo? Ou a gente consegue constatar um sintoma, um leigo consegue ter algum sintoma e falar, olha, eu estou com diabetes? Tá. O diabetes, ele parece muito com a pressão alta, tá, Fabrício? Ele é uma doença que muitas vezes dá poucos sintomas ou quase nada de sintomas. Mas um sintoma importante que ele dá é vontade de beber muita água, a pessoa bebe muita água, porque a glicose estando alta, as células começam a perder água e a pessoa sente muita sede. A pessoa urina muito e começa a perder peso. Esses são os principais sintomas. Então a pessoa está lá, está comendo bem, está comendo bolo, biscoito, as coisas dela. Mesmo assim, ela está bebendo muita água, está precisando beber muita água e começa a perder muito peso. É um sinal de alerta que isso pode ser diabetes. E aí, para a gente ter o diagnóstico, tem que coletar exame de sangue para a gente poder ver como é que está a glicose, principalmente a glicose no começo do dia, a glicose em jejum, que a gente chama. Então tem algumas particularidades, a glicose acima de 126, ela é em duas aferições, então você colhe agora, colhe daqui a 15, 20 dias, duas aferições acima de 126, isso te dá um diagnóstico de diabetes. E tem uma situação intermediária, que é a glicose entre 100 e 125, então nessa faixa de 100 a 125, eles chamam de pré-diabetes. E já tem indicação de começar alguns tipos de medicação mais leves, e tem indicação já de começar a tomar cuidado com a alimentação, esse tipo de coisa para controlar essa diabetes. Entendi. Legal. Ô Henrique, o que o diabetes causa no ser humano? O que ele faz para o ser humano? Tá. A glicose alta, ela começa a destruir principalmente os vasos sanguíneos da pessoa. Então ela começa a afetar os vasos sanguíneos dos olhos, os vasos sanguíneos do coração, das pernas, do cérebro, e isso, consequentemente, vai deteriorando, vai machucando esses vasos sanguíneos, até o momento que começa a dar trombose, começa a dar uma série de alterações por conta da glicose alta. Então, o que acontece muito frequente, a pessoa começa a perder a vasculatura, começa a perder os vasos que irrigam os nervos, e aí a pessoa começa a ter formigamento nas pernas, começa a não sentir mais, perder a sensibilidade da perna, das mãos. Então, isso que começa a acontecer, começa a destruir o corpo por conta da glicose muito alta, do açúcar muito alto no sangue, ele vai machucando, vai destruindo o corpo. Entendi. E o que você passaria para a gente, que a gente poderia estar fazendo para, vamos dizer, fazer um tratamento? Não só um tratamento com remédios, vamos dizer. Atividade física, alguma outra coisa assim, você dá uma dica desse tipo para quem tem diabetes ou quem
pode ter uma certa tendência a diabetes? Sim, sim. O primeiro estágio da diabetes é muito parecido com o da pressão alta. Então, é o tratamento não farmacológico. A pessoa vai mudar os hábitos de vida, vai comer coisas sem açúcar ou com o mínimo possível de açúcar, vai evitar massas, pães, que tudo isso, carboidratos principalmente, que isso acabam sendo transformados no nosso corpo em açúcar muito rapidamente e a glicose tende a aumentar no nosso corpo. Ela pode fazer exercício físico, tem uma série de coisas nesse sentido para controlar, para tentar controlar a glicose. E aí, numa segunda etapa, perda de peso, né? Isso é importante, você perder peso, porque muitas vezes o diabético ele está com peso mais alto, o diabético, principalmente o diabético tipo 2, que é de pessoas mais idosas, não de criança. Então, perder peso, fazer exercício físico, alimentação, controle de ansiedade, controle de estresse, tudo isso vai ajudar a controlar, cuidar do nosso corpo, tá? Isso de forma não farmacológica. E aí de forma farmacológica também, que nem da pressão alta, existem muitos remédios para controlar a diabetes. Então tem remédios que vão fazer com que o nosso corpo absorva melhor, melhore a resistência do nosso corpo à insulina. Então faça com que a insulina funcione melhor dentro do nosso corpo. Existem remédios que vão fazer com que o pâncreas produza mais insulina para poder controlar a glicose. E aí tem vários remédios, várias associações de remédios. Existem insulina, tipos de insulina diferentes. Então, insulinas que você dá 2 vezes por dia, insulina que você dá 4 vezes, insulina que você dá várias vezes por dia. Enfim, tem vários tipos de remédio para controlar a glicose, para fazer com que essa insulina funcione melhor e que a glicose do nosso corpo diminua. Legal. Gente, tem bastante gente mandando ainda perguntas aqui do doutor, mas eu queria entrar num outro tema com ele, tá? Então pode mandar pelo direct para ele, que faz parte do contrato, ou manda para a gente, depois a gente manda para ele, a gente está respondendo, né? Senão a gente não vai conseguir terminar a live, né? Doutor, dentro de todas as suas especialidades, ficou uma de fora, que eu tenho uma grande curiosidade, que seria a hipnose. Fala um pouquinho de hipnose pra gente. Porque a gente tem a ideia da hipnose, aquela hipnose de filme, né? Que o cara vai, ele balança um reloginho, a pessoa fica hipnotizada e tal. E não é nada disso, né? A hipnose é consciente, não é isso? Isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente. A hipnose que a gente está acostumado, a hipnose que a gente chama de entretenimento, né? Hipnose de palco, que a pessoa fica com a mão grudada, come uma cebola achando que é uma maçã. Mas a hipnose tem uma parte de hipnose clínica que ela pode ser usada muito frequentemente dentro do hospital. Então, a hipnose é um estado alterado de consciência, é um estado de relaxamento, de tranquilidade, de paz, onde a pessoa começa a vivenciar algumas coisas como se aquilo fosse real. Então, eu dou um exemplo que, assim, você pega o seu carro e você sai andando e você chega num outro local e você fala, nossa, eu não lembro qual foi o caminho que eu peguei, quantos faróis estavam abertos, quantos estavam fechados. Eu estava viajando na maionese, eu estava pensando em outra coisa. Como cheguei aqui, né? Como eu cheguei aqui? Então você estava em transe É. e seu corpo estava trabalhando de forma automática. Isso faz com que o seu cérebro gaste menos energia. Quando você trabalha no automático, o seu cérebro gasta menos energia. Então a gente entra e sai desse estado de transe, desse estado alterado de consciência o tempo todo no nosso dia. Então, várias vezes por dia acontece isso. Então, você está fazendo uma coisa, você está tomando banho, você fala, nossa, não lembro se eu lavei o cabelo ou não, não lembro se eu escovei os dentes, que eu estava pensando em outra coisa. Você estava em transe. Então, esse estado é um estado muito natural, que a gente pode entrar nele de forma espontânea, que nem esses exemplos que eu falei, mas você pode fazer isso de forma induzida. Você pode pedir para o paciente imaginar, pensar em algumas coisas, e ele vai entrando num relaxamento e ele vai entrando nesse estado alterado de consciência naquele momento que você quer. Quando a pessoa entra nesse estado alterado de consciência, entra em transe, ela desliga várias áreas do cérebro que são responsáveis pela dor. Então a pessoa, só dela relaxar, dela entrar em transe, a dor dela já tende a diminuir. Então isso já é um efeito legal para a gente usar dentro do hospital. Um paciente com dor, eu posso induzir ele a uma hipnose, a um transe, e na hora que ele relaxa,
a dor dele já diminui de intensidade. E aí ele começa também a vivenciar coisas como se fossem reais, coisas imaginárias como se fossem reais. Então eu peço para ele imaginar que o braço está começando a formigar um pouquinho e ele não sente dor naquele local do braço. E aí eu posso fazer uma pequena cirurgia no braço ou na mão, alguma coisa assim. Então eu posso usar a hipnose dentro do hospital de várias maneiras. É muito interessante, é muito legal. Inclusive tem alguns trabalhos com cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia enorme, né? Abrir o peito da pessoa, que eles fizeram hipnose no paciente antes dele ir para a sala de cirurgia. Esse paciente saiu mais rápido da respiração mecânica, usou menos medicações para dor e teve uma ansiedade, uma depressão muito menor do que os pacientes que receberam só remédios. Então a hipnose dá para usar de várias maneiras, de várias formas, e é muito interessante, principalmente porque não tem custo nenhum, o custo dela é só um profissional estar ali do lado, e é muito rápido de você colocar a pessoa em transe, em poucos minutos a pessoa já entra em transe, e você pode ensinar o paciente, a pessoa, a fazer aquilo sozinha. E ela pode, no momento que ela está com dor, ela usar aquela técnica e a dor dela diminuir. Então é bem interessante nesse sentido. Vira uma automedicação. Bem bacana. Entendi. A Gandara está falando, né, que ela está passando super bem aqui na pandemia, né, com hipnose e meditações, graças ao Dr. Henrique. Olha, maravilha. A Gandara Canosa, né? E a Paty está querendo marcar uma consulta com o doutor também para cuidar da fibromialgia dela. Ajuda a hipnose? Ajuda bastante. A fibromialgia ela tem um componente emocional muito grande. Geralmente a gente tem uma emoção muito exacerbada, que isso faz com que o nosso corpo fique dolorido, fique mais tenso. A fibromialgia, ela tensiona toda a musculatura do nosso corpo. E quando você faz um tratamento para controle dessa ansiedade, dessa emoção que está exacerbada, essa fibromialgia melhora bastante. Então essa é uma das opções. Além disso, você pode ensinar a pessoa, né, a usar essa técnica no momento que ela está com mais dor, mais desconforto. Ao invés dela tomar uma medicação, ela usa a técnica, relaxa o corpo, relaxa a mente e a dor diminui também. Bacana. Henrique, nosso tempo já está acabando, eu acho que a gente deve ter mais uns 2, 3 minutinhos aí no máximo, né? Então eu queria que você falasse onde você atende, onde você está trabalhando, do projeto novo parece que você está falando, que você até comentou comigo à tarde, né? Eu acho que é do Médicos Sem Fronteira, que eu acho fantástico. Então, fala um pouquinho sobre, dá um apanhado geral da sua vida aí pra gente, e quem quiser entrar em contato com você, né, tem o @Henrique Canosa. Por aí faz o primeiro contato com o Dr. Henrique. Fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Maravilha. Hoje eu atendo no Hospital do Câncer, então pacientes de cuidado paliativo que estejam no Hospital do Câncer, no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e no consultório particular, o consultório é na Juscelino Kubitschek, na JK. Quem precisar pode me perguntar, eu passo direitinho o endereço, sem nenhum problema. Legal. E a gente está com um projeto agora de uma enfermaria que é para cuidado paliativo e pacientes com Covid, que é uma parceria junto com os Médicos Sem Fronteiras, que vai ser em Osasco, essa enfermaria. É uma enfermaria pública que vai atender pelo SUS e que vai atender principalmente esses pacientes com Covid que estão muitas vezes em fase final de vida e precisam de um cuidado, precisam de uma atenção. Então, a gente começa, esse projeto já está em andamento, vai começar efetivamente na semana que vem. Então, a gente está acabando de finalizar algumas coisas. E nossa, estou super contente, uma estrutura super bacana. Legal. E tenho certeza que vai ser um trabalho extremamente gratificante e bonito aí. Assim que tiver alguma coisa, eu vou postando também no meu Instagram. Com toda a autorização, preciso de autorização também do Médicos Sem Fronteiras para divulgar essas coisas. Mas no site deles já tem algumas informações. Então, quem quiser pode entrar no Médicos Sem Fronteira, tem toda essa parte, todo o explicativo do nosso trabalho. E a gente fica também à disposição para conversar e para tirar dúvidas aí de todo mundo. Legal. Henrique, eu queria te agradecer de coração por ter aceito o convite para participar do Dicas para a Vida e ter trazido com tanto amor o Dicas de Saúde. Falta 20 segundinhos para acabar. Legal. Gratidão, meu querido. Eu que agradeço, viu, Picô? Muito obrigado mesmo. Muito feliz aí de ter participado.
e conte comigo com o que você precisar aí, tá bom? Tá joia. Gratidão, meu querido. Um abraço, fica com Deus. Você também, fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.